Boa disposição. Boa disposição, pessoal. Boa disposição para quem está aí, neste lado aqui. Boas. A graça e a paz. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o irmão Ladino. O prazer é todo meu. Muito obrigado por você estar aí a escutar, atenção, a escutar com atenção. Olha, meus irmãos, tempos atrás estávamos aqui com uma boa pergunta com relação à vida na CPLP. Nós temos agora a situação que perturba toda a gente e também põe muita gente a pensar ou então a perguntar-se o que se passa, porquê e o que vai ser e o que será depois. Mas antes de tudo, eu gostaria de pôr-vos a refletir, né? Não se esqueça, vocês que estão aí no TikTok ou YouTube ou Facebook, sei lá, whatever, dão aí o like ou então deem a vossa opinião, que é muito importante. Como vocês sabem que há pouco tempo, então, já começamos com o tema da filosofia ou pensar e refletir com relação à CPLP. É muito importante também você se sentir à vontade e abrir-te, falar também sobre o tema CPLP ou então lusofonia. Lusofonia é esta que nos une, nós que falamos a língua portuguesa. Por quê? Porque tudo que passar com relação à língua portuguesa ou então com relação ao desenvolvimento, integração, imigração, terá de certeza a ver com você, comigo ou então alguém do seu familiar. Portanto, nem mais nada é mais ainda difícil, não é muito trabalho e nem é muito o pedir, a paciência e o prazer de falar sobre este caso, porque de uma ou de outra maneira vão afetar a ti mesmo. Porque, meus irmãos, antes de começarmos, eu vou aqui citar. Nós somos pessoas com diferente cultura, raça, cor de pele, branco, preto, castanho, seja qual for a sua fé ou religião, somos vários e diferentes, em vários níveis. Portanto, vocês são vários, sim. Você que me escuta, meu irmão, irmã, amigo, ou então pessoa que só simplesmente observa-me ou estuda, é muito simples. É muito simples. Na sociedade portuguesa, na sociedade brasileira, na sociedade de vários países da CPLP, existem vários tipos de pessoa e vários níveis da sociedade. A sociedade média, para começar, vamos começar no média, tem ainda mais baixo, os mais miseráveis, ou então podemos falar assim sobre a sociedade mais desenvolvida, né? Os níveis de pessoas. Então aí depois vamos saltar para as gerações, a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração de pessoas em vários níveis da sociedade. No entanto, o que eu quero aqui relatar ou alertar, pôr-vos a raciocinar, é isto. Sobre a lusofonia, a CPLP. Por quê? Desde que as nossas vidas venham a ver com as coisas que têm a ver com o desenvolvimento desses países que falam português, Angola, Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Brasil, Moçambique, todos os nossos países temos sempre a ver com a influência dos políticos. Os políticos sempre tomam decisões que nós, como pessoas normais, ou então população normal, fora da política, vamos sofrer baixa. Portanto, é aconselhável nós sermos mais críticos, mais observadores
e mais direito com as nossas opiniões. Porque já não vamos ter que admitir ditadura na CPLP, porque vamos estar com muito mais dor se a gente dormir. Vamos sofrer mais baixa se a gente relaxar. Os países de língua oficial portuguesa têm muitos desses países a raízes da ditadura. E não será difícil tornar-se mais ditadores, ou então não será difícil tornar-nos mais racistas, apartheides, ou então mesmo humilhadores e admissíveis da humilhação. Repito, os países da CPLP têm as raízes da ditadura. E não será difícil você e eu, e meus irmãos e minhas irmãs, sermos capazes de aceitar sermos escravos, maltratados, mal olhados, discriminados. Por quê? Porque está na raiz, e essa raiz tem que ser quebrada. Entre nós, os da CPLP que falamos português, temos pessoas de vários níveis da sociedade que têm por hábito, vício de ser capataz, hábito e vício de ser o dono de tudo, a sentir-se superior. Então, e também tem aqueles que têm como vícios de serem os escravos que até hoje ainda vivem na mentalidade de escravos, continuam nas grelhas. Continuam nas grelhas. Com quem posso dizer ou comparar? Aquelas pessoas, uma pessoa que não está desenvolvida e não conhece os seus direitos, continuam-se nas grelhas, dentro das grelhas, porque não conhecem os seus direitos, mas sim querem também desenvolver. Então, quando esses tipos de pessoas encontram-se, tem sempre um que vem a fazer-se mais superior. Então, é aqueles que acham que devem dominar, que tem que ser sempre os superiores, que tem que ser sempre os que têm que ter, ou então que tem que ser sempre os que podem e devem ter, na ideia de que eles sempre serão superior, ou então, no outro lado, para os outros, a ideia de que eles são os únicos capazes e mais inteligentes. Não, não é assim que deve ser. Vamos parar com isto. No entanto, meus irmãos, na qualidade de crente ou na qualidade de homem da fé em Deus, nós devemos sim apelar pela paz, reconciliação, amor, sucesso, respeito e fraternidade entre um e outros. Isto eu venho aqui dizer porque é muito importante para nós termos uma relação entre países e a CPLP, no geral, lusofonia, a paz, amor e fraternidade. Portanto, vamos começar. Na qualidade de crente, vou eu aconselhar-vos que vamos para voltar na Bíblia, que é muito importante, antes de eu falar e vocês tentar saber o que está a falar. Mas eu vou refletir contigo, mostrar-te uma parte da Bíblia que vamos aqui citar. Tiago 4, versículo 11 e 12. Tiago 4, versículo 11 e 12. Eu vou ler para vocês e depois vamos refletir ainda mais sobre isto. Eu não sei o que é que vocês pensam e nem estou a observar as vossas reações ou perguntas, não vou responder hoje, mas vocês, quem quiser falar alguma coisa, por favor. Antes de mais nada, quem estiver com o prazer de dar o like, dá o seu like. Quem quiser inscrever-se no canal, inscreva-se. É muito bem-vindo. Dá o like ou dá o não like. No like. Not like it. Meus irmãos, vamos a esta. Só simples é assim. Vamos. Só Deus pode julgar. Só simples é isto. A ideia. Tiago 4, versículo 11 e 12. Só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar. Este tema vou aqui refletir porque há muito julgamento de visão, ofensas nas redes sociais com relação às pessoas que tentam dizer, refletir ou dar a sua opinião. As redes sociais é a democracia. É
o bom ponto das redes sociais, democracia. Mas também devemos respeitar, aceitar opiniões, dar opiniões e também saber falar e agir quando você quer ofender ou então responder ofensas. É isto. Repito, Tiago 4, versículo 12, ou antes, 11 e 12. Só Deus pode julgar. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem critica o irmão ou julga o seu irmão, critica a lei e julga a lei. Ora, se tu julgas a lei, já não és alguém que obedeça à lei, mas sim alguém que a julga. Ora, só um é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem és tu? Quem és tu para julgares o teu próximo? Quem és tu para julgar o teu próximo? Com esta vamos aqui dar um ponto de reflexão. Pronto. Eu aqui venho com esta página, ou então com esta parábola do Tiago, que é muito a comparar com a vida de muitos nossos irmãos em Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, na CPLP em geral. Não vou longe, não vou distante, mas tem muito a ver conosco mesmo. Neste momento, em vários cantos dos países, como Moçambique, Angola, Portugal, existe aquela coisa que todo mundo está a cometer muitos erros. É aquilo, né? Todos estão a cometer erros. Mas também, de todos esses que cometem os erros, não é fácil aceitar que cometeram erros. Pronto. Ninguém é perfeito. É lógico, ninguém é perfeito. Na base da qual ninguém é perfeito, então é aqui onde também venho eu a aconselhar-vos que a mesma parte do Tiago 4, versículo 11 e 12, que é esta. Só Deus pode julgar. Então aqui venho a dizer que é isto mesmo. Só Deus pode julgar. Então, Deus elege os que vão julgar. É a mesma coisa com a governação de uma casa, a governação de uma escola, a governação de uma empresa e a governação de um país. Isto é que também deve ser na governação dos países da CPLP. Portanto, o que acontece com a CPLP, ou então os países de língua oficial portuguesa, é o que todos estão a correr para seu próprio osso. Ou então, cada um puxa a brasa na sua sardinha. Tanto com os políticos, tanto com as famílias, tanto com os amigos, tanto nas escolas, empresas, departamentos policiais, departamentos jurídicos, departamento empresarial, o setor público. Todos os nossos países estamos a viver o momento do orgulho, inveja e ódio. Ódio, principalmente. Por quê? Porque nós observamos que na CPLP existe muita miséria. E miséria em Angola, miséria no Brasil, miséria em São Tomé, miséria em Portugal, miséria em todos os nossos países da comunidade da CPLP. Portanto, esta parte do Tiago, esta parábola do Tiago 4, versículo 11 e 12, não foge muito da realidade, que é mesmo a prova do que serve para todos nós na CPLP. Só Deus pode julgar. Isto com quê? De que maneira? No momento em que a gente deve unirmos para ajudar-nos, é naquele momento
que a gente observa muita perseguição política, perseguição econômica, perseguição de inveja, perseguição de relacionamento para dar mal, para dar errado, para todo mundo está justamente a correr, apontar o culpado, apontar quem não é culpado, em vez de esperarmos, ou então ajudarmos, ou então lutar para consertar o que está errado, se estamos todos a nos apontar o dedo. Isto acontece na CPLP. Em todos os países da CPLP. Não vamos dizer que só em Portugal, porque antes de todos procurarem lugar para desenvolver, onde saíste, onde saímos, onde vais e onde venhas, deixaste problema, ou então foges problema, porque ali está errado, ou acolá está errado, ou então a vida econômica não está bem para a sua posição social. Mas queremos desenvolver. Bom, só Deus pode julgar, manos. Só Deus pode julgar. Eu aqui apelo-vos a ser mais amáveis. Ser mais amáveis. Você, meu irmão, minha irmã, esteja você na política, esteja você na escola, esteja você com amigo e amizade, vamos ser mais amáveis, por favor. A CPLP não é só uma ideia de que surgiu. Teve um motivo para existir essa união da CPLP. É mesmo como um bairro com várias casas, várias famílias, várias ideias, várias mentalidades e várias culturas em várias religiões. Assim também é a CPLP. Portanto, além da CPLP, a própria CPLP, a União dos Países que falam português, também cada um desses países tem os seus problemas, temos os nossos problemas, existem problemas que devem ser resolvidos. Mas, para ser resolvido, não é necessário irmos ataque uns aos outros, praticarmos o racismo, praticarmos a inveja. Existe a inveja em massa em Portugal, existe o racismo em massa em Portugal, existe o ódio em massa em Portugal, existe aquilo que digamos que aquele é preto, aquele é rato, ou aquele é branco, aquele é sujo, aquele é cigano. Vou repetir mais vezes e devo eu alertar-vos que são esses pontos que devemos e vamos ter que, como cidadãos da CPLP, citar, falar, apontar para que isto melhore, ou então vejamos e mostramos-nos a nós próprios quem deve melhorar, quem é perfeito e quem não é perfeito. Mas, sobretudo, só Deus pode julgar. De maneiras que é aconselhável sabermos aceitar os nossos erros. Você, como excelência, tens um erro cometido, aceita o seu erro. Está errado? Está errado. Demita-te. Já que não és capaz de governar, demita-te. Deixa algum a saber que, olha, cometeste o erro, não foste capaz e não és capaz, então dá o espaço para outra pessoa. Isto é um exemplo de uma boa governação, é um exemplo de ser um bom pai, isto vem pelo exemplo de ser um bom dirigente de família. Ponto. Então aqui assim vou repetir. Tiago 4, versículo 11 e 12. Só Deus pode julgar. Irmãos, não faleis mal de uns aos outros. Não faleis mal de uns aos outros. Se você não é irmão, não é crente, mas és um homem normal na vida ou na sociedade normal, por que vais falar mal de outra pessoa? O que você vai ganhar com isso? Falar mal de uma outra pessoa? És perfeito? Você nasceu grande por acaso? Ou então, você nasceu já sábio? Ninguém é perfeito. Então, não devemos falar mal de uns aos outros. Antes, devemos respeitar. E como respeitar? Respeitar é, se algo está errado com uma outra pessoa, você deve chamar a atenção,
e reconciliar-se ou mesmo chamar a atenção e arrepender aquela pessoa. Explicar-te, informar-te ou esperar ser informado a realidade do motivo, o que motivou a acontecer aquilo. Por quê? Você saindo para a rua ou pela esquina ou aos bares, ao café, para falar mal de outra pessoa, você próprio está a se meter em descredibilidade. Não és amanhã uma pessoa para se confiar. Ponto. Quem critica o irmão ou julga o seu irmão, critica a lei e julga a lei. Ora, você vai criticar a lei. Vamos dar um exemplo da mesma lei. Você critica o irmão, vais criticar. Se estiveres num governo, vais criticar ao mesmo tempo a própria lei do governo, que diz que deves respeitar o seu colega ou o seu próximo. Por quê? Você vai criticar sem ao menos dar oportunidade de uma explicação ou esclarecimento. Porque você talvez acha-se superior ou então mais inteligente. Já estás aí a criticar a lei, porque achas-te mais superior e inteligente. Assim vais tu criticando a lei. Lei esta que podem ser em vários motivos ou vários níveis consideráveis, independentemente da instituição em que você está. Neste caso, no meu caso, a lei de Deus. No seu caso, não sei. Há quem talvez seja o que vive pela lei do Satanás. Mas na CPLP não devemos admitir ou louvar a lei do Satanás. Os que se chamam racistas, os que se chamam superiores, os que se acham mais brancos do que o outro, ou então os que se acham mais pretinhos, ou então que acham que o preto é o mais burro e deve ser o mais atrasado e não tem inteligência. Está errado. O ser humano, somos todos filhos de Deus, é a justiça de Deus, como ser humanos. Outro ponto. Ora, se tu julgas a lei, já não és alguém que obedece à lei. Se você vai julgar a própria lei, tanto a lei, tanto, por exemplo, uma lei do governo ou a lei da sua instituição, então já não és capaz de ser alguém que respeita a própria lei. Porque antes de fazer essa lei, existiu algo que compôs os direitos para que aquela lei viesse até a ti. Ora, só um pode julgar, e só um é o legislador. Só um é o legislador. A partir do momento que você ou nós achamos que alguém deve ser e tem o direito de fazer a legislação, aquela legislação foi feita, somente aquele é o legislador. E para tal, ou então, por tal motivo, existem os direitos humanos. Ponto. Vamos falar sobre os direitos humanos. Países como a CPLP, ou então países como a lusofonia, muitas das vezes já, por último, viemos a nos sentir abandonados, abandalhados e desrespeitados nossos direitos humanos. Não preciso falar muito, nem vou longe. De Angola a Moçambique, a gente vê o que se passa. Do Brasil a Portugal, a gente vê o que se passa. De São Tomé a Guiné-Bissau, a gente vê o que se passa. Se formos assim, a partir daí, em comparação aos outros países, também das suas comunidades de língua francesa ou de língua inglesa, já tem aí uma diferença e alguns distúrbios ou conflitos por motivos de desigualdade. Então, daqui o motivo que a gente deve apelar e observar em que rumo vamos nós, os países, pessoas, homens e mulheres que falamos a língua oficial portuguesa. De que maneira? De maneiras que, a partir do momento que eu me achar não respeitado como ser humano,
A partir do momento que você, excelência, a partir do momento que você, homem, excelência da estrada, excelência do bairro, excelência da escola, menino, jovens e mulheres, serem desrespeitadas os vossos direitos de mulher, ou então direito de estudante, você próprio sabe quando, e você próprio tem o seu sentimento. A partir desse momento que você se sentir injustificado ou então maltratado, tu tens o direito de reclamar, tu tens o direito de pôr as mãos e dizer stop, basta. Stop e basta com a discriminação. Stop e basta com o sentimento de superioridade com relação à cor da minha pele. Stop e basta com o sentimento de que só você pode e eu não. Stop e basta com o racismo. Isto é que devemos pôr em prática. Basta com a CPLP de idiotas, basta com a CPLP de sim, sim, simplesmente sim, mas vamos para o desenvolvimento de uma CPLP com pessoas de raciocínio. Essa lusofonia já foi demais, ou já maltratou demais a população menos capacitada. Esta lusofonia, esta raiz da língua portuguesa, já maltratou demais os países com menos capacidade ou então que foram fechados para não poderem desenvolver. Basta, basta. Nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, você é crente ou não crente, eu sei que você observa. Eu sei que você observa e sabe muito bem de que se trata. Aqui trata-se de uma pessoa a falar de coração, espírito, corpo e alma. Não sou o único. Cada ser humano sente-se quando é maltratado. E cada ser humano sente-se quando é discriminado. Quer seja tu branco, quer seja tu preto, quer seja tu macaco, quer seja tu ladrão, quer seja tu mulher, quer seja tu criança. Ninguém é mais do que ninguém. Hein? Está a perceber? E ninguém é perfeito. Por isto, devemos pôr em frente de tudo a justiça de Deus. Sobre tudo que fizeres, sobre tudo que você pensar, faça na glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, para hoje e agora, podemos declarar que é tudo. Vou aqui terminar com este ponto. Vamos dar continuidade, como já tinha bem pedido para que vocês deem a vossa opinião. Dá aí o seu like ou inscreva-se se quiseres. Assim podeis também, pela próxima, escutar de mim ou dar a sua opinião com relação a este assunto. Uma CPLP da justiça, uma CPLP com os direitos iguais para todos, que nem o senhor branco acha-se que para sempre é o senhor branco, mas porque de certeza também nunca foi branco, que nem o senhor preto acha-se que de certeza deve ser o mais pretinho, que de certeza também nunca foi o mais pretinho, que nem o senhor mulato acha-se que de certeza é o mais mulato, que também nunca foi o senhor mulato, mas sim devemos olhar-nos nesta CPLP, países de língua oficial portuguesa, como pessoas com direitos iguais. Basta o racismo, basta a discriminação, basta a humilhação das mulheres, basta o subúrbio, basta, basta. Peço, meus irmãos, minhas irmãs, que é sempre importante raciocinar para o seu direito, para que o seu filho, seu neto, ou então os netos dos seus netos, não sejam também os escravos, o exemplo do nosso tataravô, escravizador, escravizado, ou então bastardos. Meu caro, minha cara, irmãos e irmãs, excelência, a paz e a graça. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi. Muito obrigado.